Boa tarde para você aqui no Insta, no Face. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa live semanal de segunda-feira. Hoje vamos conversar sobre um tema que está bastante em pauta agora em setembro. E é maravilhoso que esteja em pauta. Nós estamos no Setembro Amarelo, que foi criado para que a prevenção ao suicídio aumente. E isso se justifica especialmente pelo aumento no número de suicídios que a gente vem observando. Então, é sobre este tema que nós vamos conversar aqui hoje. Eu sou a Carolina Salles, psicóloga, e é interessante porque eu observo na clínica essa diferença do aumento de suicídio. Eu tenho 16 anos de consultório em psicologia clínica. E nos últimos 2 anos, estou aqui fazendo a conta, talvez até um pouco menos, no último ano e meio, eu atendi pessoas com tentativa de, né, que tiveram tentativa de suicídio, um número 4 vezes maior do que toda a minha clínica anterior. Então, assim, no último ano e meio, eu atendi 4 vezes o que nos outros 14 anos e meio eu tinha atendido. Para você ter uma ideia do aumento realmente do número de pessoas que vêm buscando o suicídio como uma alternativa para a resolução de problema. A questão é que a gente sabe que essa solução, na verdade, ela tira o problema e tira junto com ele tudo, inclusive a vida, inclusive as possibilidades, inclusive as superações. Então, é bastante, enfim, complexo, realmente. E durante muito tempo, acreditou-se que as campanhas de saúde, enfim, os profissionais da área da saúde, acreditavam que falar no assunto poderia estimular as pessoas a cometer mais suicídio. E durante muito tempo esse foi um assunto tabu, aliás, ainda é. Eu recebo pais aqui no consultório que me perguntam eu falo sobre este assunto? Eu não falo porque o amiguinho cometeu um suicídio na escola, porque né, alguém da família cometeu suicídio, como é que a gente aborda isso em família? Ou seja, não é um assunto que é fluido, tranquilo, fácil para a maior parte das pessoas. Justamente porque ele foi um tabu, né? Não se fala sobre este assunto, inclusive durante muito tempo, e é comum ainda hoje em algumas famílias, quando alguém cometeu suicídio, nem se fala muito da morte daquela pessoa. E tudo isso, todo esse contexto, com a ideia de que se estimulasse menos o suicídio, em nada teve de resultado. Talvez até, quem sabe, tenha colaborado, porque ao não falar do assunto, a gente também não teve a oportunidade de prevenir o assunto. A gente sabe que não é só isso, não é só esse fator, tem outras questões, mas este talvez também seja um fator que tenha colaborado com o aumento do número de suicídios, o fato de não falarmos a respeito, né? Quase como se deixa para lá, né? Ele não acontece. Agora, diante dos números, a gente não tem outra alternativa. Aliás, até tem, a gente pode continuar ignorando, mas ele vai continuar aumentando. Só para vocês terem ideia, né? Assim, vou trazer aqui alguns números. Primeiro que 32 brasileiros cometem o suicídio todos os dias. Esse número é altíssimo, né? 32. E aí, quando a gente vai observar assim, as pesquisas longitudinais, então, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico no Brasil identificou que entre o ano de 2000 e 2015, então, durante 15 anos, a média de suicídio na população cresceu 40%. Esse número é ainda maior entre os jovens. Então, a gente tem ainda uma questão aí entre adolescentes e jovens, que esse número vem crescendo, ele chega a 65%, eu não me recordo agora exatamente, mas eu tenho aqui, eu já puxo esse dado, deixa eu até abrir aqui, que eu vejo esse dado para você, mas para a gente ter uma ideia, assim, né, do quanto que, né, 40% numa população geral é bastante, é bem alto, né, um aumento em 15 anos, e aí o que é que a gente, então, precisa
fazer, né? O que que é importante que a gente faça para prevenir. Então, primeiramente, a gente entender, né, o que está acontecendo com essa população. Deixa eu só pegar aqui o dado, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Acho que é aqui que nós temos os dados, só um instante, que é o número de aumento entre os jovens, isso mesmo, 65% de aumento entre os jovens de 10 a 14 anos e 45% de aumento entre os jovens de 15 e 19 anos. Então, a gente sabe que nesta faixa etária, né, na adolescência, a gente tem um número ainda maior que os 40%, e, enfim, então, né, precisamos realmente conversar sobre isso. E detalhe, esses são os números que a gente contabiliza, que chega para as instituições de saúde que podem contabilizar, porque há aqui, né, há as pessoas que cometem suicídio que a gente não sabe o que a família dá entrada como por uma outra via, enfim, a gente sabe que tem algumas questões, então esses são os números que a gente chega, porque para você ter uma ideia, assim, 17% da população tem pensamento suicida, 17% da população. Desses, 5% chegam a elaborar efetivamente um plano um plano para o suicídio. E isso mesmo, a Leia está falando aqui que vem aumentando, e é isso mesmo, eu vivo ainda a dor de um amigo, meu único amigo se suicidou e ainda não consegui sugerir esse triste acontecimento. Pois é complexo mesmo, a gente, né, quando a gente convive com alguém de perto, porque muitas vezes a gente tem a sensação de impotência, né, Leia? Isso é muito comum de acontecer. Quando alguém comete o suicídio, depois fica essa sensação. A gente vai falar disso, mas deixa eu só trazer aqui os dados para a gente ir entendendo um pouco e até para a gente chegar lá na frente e identificar o que é que a gente pode fazer. Então, 17% tem pensamentos suicida ou ideação suicida, 5% chegam a elaborar planos, 2,8% tentam efetivamente o suicídio. Seja com, né, uma arma, seja tomando medicamento, seja provocando um acidente, enfim. E em cada 3 pessoas que tentam o suicídio, somente uma é atendida, porque as outras 2, né, então a gente tem aí 66% das pessoas que tentam o suicídio não são atendidas nas instituições de saúde, e se elas não são atendidas, elas não têm a assistência que vem depois, porque quando alguém dá entrada no hospital, identifica-se que tem ali uma ideação suicida ou que teve uma tentativa de suicídio, essa pessoa imediatamente é encaminhada para o psiquiatra. É um protocolo, né, é um procedimento médico, é um protocolo. Essa pessoa ela só é liberada do hospital se tiver algum psiquiatra que a acompanhe, ou ela vai para uma clínica de psiquiatria em que ela possa ser acompanhada para que ela seja tratada, porque alguma coisa ali está acontecendo. Então, né, a gente já sabe que, assim, é um número grande de pessoas, e a questão é que nem sempre chega ao hospital, chega a algum lugar especializado, a terapia, enfim, e como então a gente faz, inclusive para estimular as pessoas a buscarem essa ajuda, né? Porque elas não chegam e muitas vezes elas não compartilham, que é o que a Leia está falando, assim, meu único amigo se suicidou, né? Puxa, né? E o que eu poderia ter feito? Quais eram os sinais que eu poderia ter observado e que talvez eu não tenha observado? Vamos lá, a coisa começa justamente por falarmos sobre o assunto. Inclusive, a ONU, ela divulgou, acho que foi esse ano mesmo, uma pesquisa que, segundo a ONU, 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados. E aí a gente fala, puxa vida, mas então eu estou me sentindo mais impotente ainda. Pera lá, vamos ver o que tem sido feito, o que a gente pode fazer, e para a gente entender um pouco também as limitações disso, né? Porque a gente olha esse dado e fala, puxa, então estamos fazendo tudo errado. Realmente, acho que a gente tem um espaço enorme de coisas a serem feitas. Agora, os sinais, eles nem sempre são tão claros assim. Então, vamos, né, passo a passo aqui. Então, de fato, se a gente puder falar mais sobre o assunto, a gente com certeza
se aproxima de evitar que ele aconteça, né? E aí, né, quando a gente vai, então, identificar assim, bom, acontece, é frequente, e por onde a gente pode começar a prevenção? Não só falando sobre o assunto, porque falar é importante, tá bom, mas por onde a gente pode começar? Bom, vamos entender primeiro as causas que levam uma pessoa a cometer o suicídio. Então, a gente sabe que o suicídio ele pode ser a consequência de algum transtorno psiquiátrico. Por exemplo, a gente tem aí alguns dados que 35,8% das pessoas que cometem suicídio estavam com depressão. Então, 35,8%. 22,4% faziam abuso de drogas. 11,6% tinham transtorno de personalidade. 10,6% esquizofrenia. Então, a gente sabe que tem algumas questões de ordem psiquiátrica, mas às vezes não tem, né? Então, quando a gente tem algum desses casos, é usuário de droga, tem depressão, a gente já começa a ficar, né, né, está com esquizofrenia, enfim, tem transtorno de personalidade, a gente já faz uma busca de dar maior atenção. Agora, tem muitos casos que nada disso acontece, que nada disso aparece. Mesmo alguém na família cometeu suicídio, é hereditário? Não. Os transtornos psiquiátricos têm um componente genético, mas não dá pra gente ter não é uma regra, né? Que tem alguém que cometeu suicídio, uma outra pessoa da família vai cometer. Absolutamente. Então, né, a gente não tem realmente, não é possível de jeito nenhum a gente afirmar, pelas pesquisas até hoje, que o suicídio está relacionado a fatores genéticos. Normalmente, o que acontece é que essa causa é multifatorial. Então, mesmo que a gente tenha, porque, por exemplo, não é toda pessoa que está em depressão que comete suicídio, obviamente, não é. Então, não dá pra gente dizer, está em depressão, pode cometer suicídio. Não necessariamente. A depressão é um quadro, né? É usuário de droga, vai cometer suicídio. Não. Tanto que a gente vê que é 35%, 22%, 11%. Não é 100% das pessoas que estão naquela situação que vão cometer suicídio. Então, não dá também pra gente considerar por essa via. Então, a gente não tem como considerar que é um fator genético. A gente tem aí as questões psiquiátricas que nos colocam em estado de alerta, mas elas também não são determinantes. E aí a gente vai, então, para para causas multifatoriais, né? Então, né, causas multifatoriais, elas dizem respeito tanto às questões socioeconômica, o momento de vida que a pessoa está vivenciando. Então, se ela teve, né, algum episódio, algum fato, como uma traição, uma ruptura de relacionamento, uma falência, desemprego, se ela assume a homossexualidade e a família, por exemplo, não aceita, ou até para ela mesma assumir a homossexualidade. Então, a gente tem uma série de fatores aí, né, múltiplos fatores, que muitos deles estão relacionados, inclusive, ao ambiente em que a pessoa vive, né, como esses todos aqui que eu acabei de falar, né, desemprego, ausência de dinheiro, falta de possibilidade de sustentar a família, enfim. Então, essa pessoa tem ali uma condição social, uma condição ambiental, e ela faz a leitura desta situação como sendo um grande problema, um enorme problema, que ela não encontra solução. Normalmente, ela acha que não vai ser possível solucionar, ou que ela não tem força suficiente para solucionar aquilo. Ela não vê alternativa, e a alternativa é desaparecer do problema, porque aí ela não vai ter mais este problema, já que esse problema não tem solução. E veja, né, primeiro que por mais complexo que seja um problema, ele em si está muito relacionado né, o efeito dele na nossa vida está muito relacionado à forma como a gente o observa, né? Eu costumo sempre dar alguns exemplos. Por exemplo, duas mães perdem os filhos, né? Cada uma perdeu o filho. Uma entra em depressão e passa a vida se lamentando pela morte desse filho. A outra
monta uma ONG para ajudar outras mães que também perderam filhos. É o que diferencia uma pessoa da outra. Certamente a leitura que elas fazem dos fatos as diferencia, né? Diferenciam os resultados que elas têm. Então, a pessoa que está com ideação suicida, ela normalmente está fazendo uma leitura do problema, uma leitura da situação de que ela não tem solução, ela não tem saída. E como eu disse, então, isso tem muito mais a ver com a forma como a gente enxerga do que com o fato em si, porque por mais desafiadora que seja uma situação, ela talvez possa ter algum tipo de solução, talvez não a solução que a pessoa gostaria, enfim, mas algo, com qualquer situação que a gente vive, algo pode ser feito, mesmo que esse algo seja mudar a minha forma de enxergar, mudar a leitura que eu faço. Isso já é uma grande mudança, isso já me dá a possibilidade de lidar com a situação de uma outra forma. E agora, a pessoa que está ali, ela seja por um motivo prévio, né, como eu falei anteriormente, de alguma condição psiquiátrica, psicológica prévia, seja pela situação na qual ela se depara, ela não está conseguindo fazer este movimento, ela não consegue ir até este movimento. E ela, obviamente, então, precisa de ajuda para isso, né? Então, conhecer estas causas todas, conhecer que a gente tem causas que são psiquiátricas, que a gente tem causas que são socioambientais, causas psicológicas, e aí nas socioambientais a gente tem questões familiares, profissionais, financeiras, de orientação sexual, que tem uma série de situações que podem entrar ali naquela condição, e a leitura, então, que a pessoa vai fazendo sobre isso, certamente orienta, não a orienta, mas a influencia a buscar uma solução que seja de ordem prática aqui fora, ou uma solução que seja findar com aquele problema, finalizando a vida. Então, e aí, ela, né, como eu falei anteriormente, ela finda o problema, mas finda absolutamente tudo. Exato, né? De fato, suicídio e desespero errôneo em cessar a dor, o problema. A pessoa quer acabar com o problema. E muitas vezes o que é comum é que essa pessoa acaba se isolando, ela acaba se afastando do meio social. É como se ela não tivesse condição de buscar ajuda, ou ela não consegue fazer, porque como ela acha que não vai solucionar, então não tem muito o que fazer. Então ela, inclusive, se afasta. E aí, nesse momento, é que as pessoas que estão ao redor têm mais desafio mesmo em identificar o que é que está acontecendo, né, o que está realmente ali se passando naquela pessoa, né, quais são os pensamentos. E às vezes é comum, né, daí a pessoa, então, falar coisas como, minha vida tá muito ruim, eu quero acabar com a minha vida, eu não aguento mais, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Enfim, os comportamentos, eles mudam, só que como a pessoa se isola, nem sempre a gente observa. Então, assim, o primeiro movimento, né, é identificar como está a vida das pessoas aí ao seu redor, como está a sua vida, como está a vida das pessoas aí ao seu redor. E a vida daquelas pessoas, né, que a própria pessoa enxerga como não estando bem, e aqui é a própria pessoa, porque às vezes a vida da pessoa pode até estar ok. É muito comum na adolescência, quando a gente olha de fora, a gente fala, nossa, mas como assim, né? Essa pessoa estudava numa boa escola, tem bons pais, tem amigos, o que aconteceu? Porque a questão não é só o que está aqui fora, mas é a leitura que é feita do que está aqui fora. Essa é a grande questão, por isso é tão particular, é tão interno, e por isso é tão importante a gente fazer uma coisa que a gente está se perdendo hoje, perdendo de fazer hoje, que é conversar, que é ouvir as pessoas, que é saber como é que ela está fazendo a leitura das coisas da vida. A gente vai se distanciando disso. Olha, e não é que se você ouvir, você vai evitar todo o suicídio do planeta, não é isto. Agora, que isto nos ajuda muito. Por quê?
Porque identificando a leitura que essa pessoa está fazendo, do que está acontecendo com ela, eu posso ali ouvir mais, eu posso sugerir, por exemplo, se ela começa a dizer coisas como as que eu falei agora há pouco, eu quero acabar com a minha vida, eu estou no desespero. Por exemplo, ela pode ligar no CVV, que é 188, e no CVV ela tem gratuitamente e imediatamente, 24 horas por dia, alguém que vai ouvi-la. Então, às vezes assim, a gente não sabe muito o que fazer. Eu vou falar um pouco mais disso na próxima semana, das ações que a gente pode ter. Hoje, o nosso objetivo maior é conhecer as causas, para que a gente possa começar a pensar em possibilidades de prevenção, mas principalmente assim, conhecer estas causas, né? Então, essas causas, elas são tanto de um ponto de vista psicológico, psiquiátrico, como socioambiental. E vale a pena, importantíssimo, que a gente esteja atento, observe como as pessoas ao nosso redor fazem a leitura daquilo que elas têm na vida, daquilo que elas vivem na vida. E quando essa leitura for bastante queixosa, for bastante depreciativa, como não encontrando solução, a gente tem ali um sinal de alerta. E aí vale a pena conversar mais com essa pessoa, se aproximar desta pessoa, estar mais próximo e sugerir ajuda, sugerir possibilidades. Eu, inclusive, nesse fim de semana, porque como, não sei se, acho que a gente divulgou na semana passada que a gente ia fazer esta live, eu também já falei aqui outras vezes, e eu recebi aqui no Instagram um pedido de ajuda, né, de uma pessoa que fez um post falando, né, que ia acabar com a própria vida, e é interessante porque muitas pessoas fazem uma leitura, mas ela quer se aparecer, onde já se viu escrever um post desse? Não menospreze, não desvalorize. Primeiro porque aquela máxima que se dizia assim, né? Cachorro que late não morde. Então, se está anunciando é porque não vai cometer. Não acredite nisto. Absolutamente não acredite nisto. Sim, essa pessoa que está anunciando, ela pode cometer. Então, observe, esteja mais atento, converse com essa pessoa, se disponibilize para ouvi-la. Então, esse é o nosso tom de hoje. A semana que vem eu vou conversar um pouco mais sobre a gente conhecer os sinais mesmo, que eles nem sempre são claros pra gente. Então, já que a gente está no outubro, outubro é rosa, a gente está no setembro amarelo, tanto a live de hoje como a live da próxima segunda-feira, para a gente fechar o mês de setembro, vai ser falando sobre suicídio. Então, hoje mais sobre as causas, os números, e na semana que vem a gente vai entrar mais quais são os sinais exatamente que aparecem e o que é possível você, que está aí ao lado, fazer para ajudar esta pessoa. Ok? Mas, assim, acho que a gente já começou a falar um pouco disso hoje, que é o ouvir e sugerir que essa pessoa busque ajuda, que pode ser pelo CVV, pode ser buscando um médico psiquiatra, pode ser buscando um psicólogo, enfim, essa pessoa precisa buscar ajuda e certamente você pode ser a ponte desta pessoa para que ela encontre esta ajuda, esta alternativa para começar a enxergar a solução para aquilo que até então ela não está enxergando, ok? E aí, então, na próxima segunda, voltamos aqui e eu vou falar para você um pouco mais dos sinais e também como é que a gente pode ajudar mais de perto essas pessoas. Um beijo grande, boa semana, boa primavera que está começando hoje, que você tenha uma primavera florida e muito, 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 muito feliz. Um beijo, sexta-feira tem live com convidada e eu te espero, então, na sexta-feira aqui nesses mesmos canais e na segunda, novamente aqui para a gente falar sobre suicídio. Um beijo, obrigada, tchau, tchau.